Olá, tudo bem? Estamos começando aqui a live super especial, para lá de especial, para falarmos mais um pouquinho, atendendo o pedido de muita gente, sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e para falarmos um pouquinho aí também sobre a importância do fortalecimento da rede de proteção. E para isso nós trouxemos aqui convidados para lá de especiais, tá? Que a nossa já conhecida Kátia Aires irá apresentar, ok? E você que estiver aí nos assistindo, você pode curtir, compartilhar e comentar e fazer a sua pergunta. Se você tiver alguma pergunta a ser feita, nós estaremos aqui lendo a sua pergunta hoje e o pessoal aqui vai ter o prazer de responder, ok? Kátia Aires, é com você. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui na presença, na companhia da Vivian, psicóloga da Seacoli. Daqui a pouco ela vai se apresentar melhor. E do Adeildo, assistente social, forense, um profissional engajado e doutorando. Daqui a pouco estamos falando aqui com um doutor na área, no serviço social, que é motivo de muita alegria. E eu vim aqui hoje muito mais para colaborar com o aprendizado coletivo, inclusive para ouvir mais do que falar, porque eu acho que é importante no nosso trabalho, no fortalecimento da rede, nós sabermos escutar o outro, não só termos o conhecimento técnico, mas sabermos também escutar o outro para que a gente consiga juntar ideias e formar uma estratégia boa de intervenção para aquela situação que se apresenta. Boa noite, seja bem-vindo, nos ajude, comente, compartilhe. Vivian, é com você. Já tá aqui. É verdade. Boa noite, gente. Então, eu estou incumbida de falar... Bom, deixa eu me apresentar. Me apresentei na semana retrasada, né? Vou me apresentar de novo. Eu sou a Vivian, psicóloga. Trabalho na Seacoli, junto com a Kátia, na Prefeitura de Santos, que é uma casa de passagem, né? Já estou aí há bastante tempo no serviço público. Já trabalhei em São Paulo também com crianças e adolescentes em situação de rua, quando eu fiz a minha monografia sobre esse tema, né, no enfoque da psicologia junguiana, que foi uma coisa assim bem diversa dentro da psicologia junguiana, né. E fiz também, participei da formação da pedagogia curativa de Rudolf Steiner. E tenho uma experiência assim com criança e adolescente de um tempo, enfim. E aí eu tô aqui para compartilhar com vocês essa história, né, que precede o ECA. Tudo o que aconteceu, né, antes do ECA e que na verdade ainda está acontecendo, porque o ECA é um processo. A implantação do ECA, ela não está pronta ainda, não está totalmente pronta, né? É um enorme processo, porque nós vimos de séculos e séculos onde a criança não era considerada como tal, né? Onde existiam muitas dificuldades sociais de todo tipo, né? Sanitárias, o preconceito era muito grande em relação às crianças, às mulheres, aos idosos, aos doentes mentais, doentes físicos, tudo que era diferente, tudo que estava um pouco fora dessa linha do que é considerado normal, entre muitas aspas, né, sofriam essa estigmatização. E a criança não era diferente disso. A criança, ela passou a ser considerada criança mesmo a partir do século XVII. Até então ela era vista como um mini adulto, né? Mas aí eu gostaria de começar expondo aí umas imagens que eu acho que podem ajudar. Vamos lá, vamos tentar. Enquanto isso, enquanto as imagens entram ali, eu gostaria de apresentar o Adeilton e que ele falasse um pouquinho aí sobre o assunto que ele vai tratar aqui hoje, né? Também se apresentar,
falar um pouquinho aí sobre a sua formação, né? Como é que e qual é o assunto aí que hoje você vai estar tratando aqui conosco. Opa, E mesmo. Bom, então vamos lá, né? Primeiramente eu quero agradecer imensamente o convite aqui da Kátia, que me convidou para vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Dizer da imensa alegria de estar com duas pessoas que eu admiro muito, são profissionais que são referências também para minha vida, para minha formação e para minha atividade profissional, né? Porque a Kátia é uma ativista aí em defesa das políticas públicas, da assistência, e que tem um trabalho muito relevante aqui na cidade. E a Vivian, que eu trabalhei com ela durante um bom tempo no Senat, onde a gente pôde dividir algumas angústias, algumas questões, né, Vivian, sim. do nosso trabalho junto com o pessoal que faz uso abusivo de álcool e outras drogas. Bom, meu nome é Adeildo Villanova, eu sou assistente social. Como eu disse, já trabalhei na Prefeitura de Santos, no Senat. Atualmente, eu sou assistente social do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e estou na primeira secretaria da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lá eu faço um trabalho de defesa dos direitos dos profissionais do Tribunal de Justiça, mas tenho estudado bastante a questão racial desde a minha graduação. Então, na minha graduação, eu trabalhei com a questão das mulheres negras, tentando identificar com elas que fatores contribuíram para que elas pudessem ascender socialmente, politicamente e transpor as barreiras que a gente sabe que são impostas à população negra, especialmente as mulheres negras, né? Então, na minha graduação, eu fiz essa pesquisa juntamente com a minha amiga Edjan, colega de classe, que fizemos esse trabalho juntos, e depois esse trabalho virou um livro. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre ele. E fiz uma especialização também em gestão de pessoas, onde pude discutir a questão racial do ponto de vista das cotas raciais na iniciativa privada. No meu mestrado também fiz aqui pela Unifesp, daqui da Baixada Santista, falando sobre o encarceramento em massa da população negra, que foi um trabalho muito importante que a gente conseguiu fazer, e também que virou um livro logo em seguida. E agora estou no doutorado lá na PUC, São Paulo, onde eu tenho trabalhado atualmente e estudado lá na PUC, fazendo doutorado para discutir a questão do racismo na infância, numa perspectiva de como o racismo contribuiu para o apagamento da história das crianças negras que vieram para cá, para o Brasil, sequestradas de África, e que a sua história geralmente é muito mal contada, mas de uma forma do ponto de vista dos brancos, do ponto de vista do colonizador. A ideia da minha pesquisa é trazer uma perspectiva do ponto de vista dessas crianças, pensar que não vieram somente adultos para cá, também vieram crianças negras sequestradas para cá, e o quanto que essa história dessas crianças ela foi apagada. Então, meu trabalho no doutorado, que estou quase concluindo aí, tem só mais um aninho aí para terminar, é trazer um pouco dessa perspectiva da história social da criança negra no Brasil, pensando o racismo como elemento de apagamento e de invisibilização da história dessas crianças. Então, a gente está aqui para bater um papo com vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, trazer informações, e a gente vai discutindo e vai dialogando aqui com todo mundo. Bom, Adeildo, é o seguinte, como travou aqui um pouquinho ali a tela, ali, não sai daquela tela inicial, nós vamos inverter um pouquinho a ordem, tá? Então nós vamos começar contigo, né, falando aí sobre toda essa questão, né, da questão de preconceito, né, da questão racial, do racismo, né, estrutural, tá? E aí nós, assim que você terminar aí a sua fala, a gente tenta passar para a Vivian e aí vamos dar aquela debatida depois, tá bom?
Eu estou ansiosa para ouvir o Adeildo. Ele é um estudioso, tem 3 livros publicados já. Vamos lá, então. Bom, então, a Vivi até já adiantou um pouquinho a questão do Estatuto da Criança, né, e do adolescente, de como esse processo aí é marcado por uma série de elementos que muitas vezes a gente ignora ou a gente não dá atenção devida, né, a atenção que precisa dar. Então, eu vou trazer aqui alguns elementos para a gente pensar sobre a questão do racismo na infância. E o que isso tem a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pensando o Estatuto do Adolescente como um marco, né, um marco importante, legal, que foi estabelecido para as crianças e adolescentes aqui no Brasil e que, de alguma forma, garante, ou pelo menos tenta garantir alguns direitos fundamentais para essas crianças. Agora, a grande pergunta que a gente precisa fazer, quando a gente está falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, de que criança a gente está falando? De que adolescente que a gente está falando? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um mecanismo legal que ele muitas vezes ele é utilizado a depender de quem o utiliza, ele é utilizado para algumas formas. Basta ver como crianças negras, adolescentes negros, são tratados quando se fala sobre a vida deles. Um exemplo bem prático que a gente pode indicar aqui é, por exemplo, quando algum adolescente comete algum ato infracional que vai contra a lei que está estabelecida e é considerado como um crime, e até o que é crime, a gente precisa discutir o que é crime, né? Mas a forma como, por exemplo, a imprensa se dirige aos adolescentes negros e pobres do nosso país. Quando a gente vê que é um adolescente negro e pobre, a imprensa e a grande maioria da sociedade costuma rotulá-los como menores. E quando a gente vai falar de um adolescente de classe média alta ou de classe média que está ali, que tem um poder aquisitivo melhor, a gente nunca se refere a ele como menor, a gente se refere a ele como adolescente. Então, adolescente tem um público específico, que não é a criança negra e que não é a criança pobre. Apesar da gente saber que a lei é para todos eles. Mas por conta de todo esse histórico que a gente vive, né, de todo esse histórico do racismo, de colonização, de escravização do povo negro no nosso país, há uma forma de tratar as crianças negras de um jeito e outra forma de tratar as crianças brancas. Da mesma forma como existe o tratamento aos adultos brancos e aos adultos negros. E aí, se a gente for pensar, e aí quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, pode pensar assim, não, mas aí tem criança branca que é pobre, tem criança negra que é rica. Ok, tem sim. Mas se a gente for pensar do ponto de vista estrutural, a gente sabe quem são as crianças pobres e a gente sabe quem são as crianças ricas. As crianças com poder aquisitivo mais elevado. Então, por exemplo, é muito fácil a gente identificar uma pessoa, uma criança, um adulto negro na classe rica, né? Classe abastada. Da mesma forma, quando você vai partir para as crianças, você vai reparar que na maioria das crianças pobres, elas são grande maioria negra. E não sou eu que estou dizendo. Isso são estudos, eu não vou poder trazer aqui dados estatísticos rígidos, mas pesquisas da Unicef, pesquisa do Fórum de Segurança Pública do Estado de São Paulo, pesquisas da Unicef, várias pesquisas mostram que as crianças negras do nosso país são a grande maioria que está em trabalho infantil, são as crianças que estão acolhidas, né, nas instituições de acolhimento, são as crianças que estão em situação de rua. Então, veja, aí você pode pensar, não, mas aí as crianças, elas não estão lá porque elas são negras, elas estão lá porque são pobres. Mas se a gente for analisar todo, do ponto de vista histórico, a gente vai perceber que a condição de negra e de negros fez com que elas se fixassem
num extrato social muito mais pobre. E aí não é que uma coisa levou à outra, mas é dizer que ser negro no nosso país é estar sempre em condições de desigualdade, em desvantagem com relação aos brancos. E a gente também pode comprovar isso nos dados socioeconômicos do nosso país, né? Os pobres, a grande maioria, são negros. Tem branco pobre? Tem, claro que tem branco pobre. Mas a grande maioria dos pobres, eles são negros. E a isso também se refere, se a gente pode trazer isso também para a questão das crianças. Se a gente for pensar, por exemplo, no acesso à universidade, por exemplo, hoje eu estou na militância do movimento negro desde 2001, né? Então a gente vai acumulando algumas informações e a gente vai podendo fazer esses comparativos. Em 2001, por exemplo, nós tínhamos nas universidades no máximo entre 3 e 4% de jovens negros nas universidades. Hoje a gente conseguiu avançar, temos hoje em volta de 25, 26% de pessoas negras nas universidades, e aí a gente vai pensar sobre as cotas raciais, que é uma política de ação afirmativa, uma das políticas de ação afirmativas, que conseguiu estabelecer esse índice maior de pretos e pobres nas universidades. E não é somente uma questão estatística. Se a gente for reparar, por exemplo, a partir do ingresso de jovens, né, homens e mulheres, pessoas com idade até um pouco mais avançada, que não tiveram a oportunidade de entrar na universidade no seu tempo, estão retomando seus estudos, entrando nas universidades. E aí, como eu falei, não é só uma questão de estatística, mas também de qualidade. Porque a partir do ingresso dessas pessoas nas universidades, primeiro, a universidade ficou diversa. Apareceram, né, pessoas negras para colorir melhor aquele espaço acadêmico hegemonicamente, dominantemente branco. Além disso, as pesquisas que essas pessoas trazem, os projetos de pesquisa que essas pessoas trazem para as universidades, nos dão a oportunidade de compartilhar com os outros colegas, também das universidades, questões, assuntos, temáticas que quase nunca entraram nas universidades. Então, falar sobre racismo, questão racial, falar sobre negros nas universidades, falar sobre mulheres negras, uma série de temáticas que abrangem a questão racial, hoje, nas universidades, há um número enorme de pesquisas sobre isso. É o bastante? Não, não é o bastante. É o suficiente? Não é o suficiente. Mas já é um caminho para a gente pensar que estamos numa direção certa. Porque pensar esses espaços hegemonicamente brancos é negar todo o histórico de contribuição, né, da população negra que veio escravizada, que veio sequestrada de África para serem escravizadas aqui no nosso país. Esse país que foi o último país a abolir a escravização e que é uma mancha que a história do Brasil carrega e que precisa se organizar para, no mínimo, recuperar, trazer para essa população o que elas perderam lá atrás, que foram tirados delas lá atrás. E aí, voltando um pouquinho para a questão da criança, porque isso é a questão da criança também é a questão dos adultos, né? A gente precisa também fazer essa avaliação que os adultos também foram crianças um dia e que também passaram por todos esses perrengues aí que nossas crianças hoje também passam. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, nas crianças hoje, pensando, por exemplo, nas crianças que estão em instituições de acolhimento, aguardando, por exemplo, uma família para adoção. Existem vários estudos de pesquisas que falam sobre a permanência de crianças negras nesses espaços. Crianças negras que chegam, que as pessoas não querem adotar, essas crianças vão crescendo, e aí elas têm, além da cor da pele, elas têm a questão da idade, e também ninguém quer adotar criança com um pouco mais de idade,
E aí a gente vai vendo que as crianças negras vão se tornando adolescentes nesses espaços e vão ficando adultas e, em determinado momento, tem que sair desses espaços. Então, veja, há uma série de circunstâncias, de elementos que tem a ver com a sua condição social, tem a ver com a sua raça, cor ou etnia, tem a ver com com o seu gênero, tem a ver com a sua orientação sexual. Então, a gente precisa pensar esses espaços como espaços diversos, que respeitem essas diversidades. Ao mesmo tempo que as políticas também elas precisam dar conta de pensar uma nova forma de adoção, por exemplo. Porque lá no Tribunal de Justiça, por exemplo, quando alguém quer adotar uma criança, ela preenche uma série de formulários. E um dos formulários pergunta para a pessoa se ela quer adotar uma criança negra. Muitas vezes a gente vê que mesmo pessoas negras acabam não querendo adotar crianças negras. E você fala, não, porque tá vendo? Então o negro também é racista. A questão não é que o negro é racista. A questão é que existe uma sociedade racista e que os negros e negras também estão inseridos. E que ser negro não é um prêmio, mas é uma coisa que ele vai ter que carregar para o resto da vida. É uma carga que ele vai carregar para o resto da vida. A cor dele carrega vários estereótipos, vários preconceitos, várias formas de opressão, e que, claro, quem é negro quer, no máximo, se livrar disso o quanto antes. Não é? Hoje nós temos um movimento contrário de valorizar essa pertença racial, inclusive das crianças, para que ela cresça sabendo que, olha, este mundo não é só de brancos, esse mundo também é de negros, esse mundo também é de homossexuais, esse mundo também é de qualquer pessoa que queira. Esse mundo é um mundo para as mulheres também exercer o seu protagonismo e não serem oprimidas como a gente sabe que elas são. Então, veja, isso é trazendo um pouquinho do que o racismo pode trazer de complicações para a vida dessas crianças. E eu estou falando isso do ponto de vista prático. E aí, eu não sou psicóloga, a Vivian é psicóloga, do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista do bem-estar dessas crianças, das pessoas, dos vínculos que ela consegue ou tenta estabelecer com as pessoas que estão próximas a ela, tudo isso traz danos que muitas vezes são irreversíveis para essas crianças que vão se tornar adultas mais para frente. Se a gente for pensar, por exemplo, nos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, por exemplo. A grande maioria, existem várias pesquisas, depois eu também posso disponibilizar para vocês, várias pesquisas que demonstram que a grande maioria de adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, seja em meio aberto, seja fechado, são negras. E aí, por que isso? Porque os adolescentes negros gostam mais de cometer atos infracionais? Não, claro que não. Que existe uma estrutura que está a serviço da branquitude e que faz com que essas pessoas negras sejam retiradas de circulação. Porque, da mesma forma como os negros foram ignorados durante o processo, né? Quando a gente passou ali daquele espaço, daquele momento histórico do regime escravista para o regime de trabalho livre, com muitas aspas, porque até hoje a gente sabe que existe trabalho análogo à escravidão, mas naquele momento de transição, os negros foram simplesmente ignorados, foram criadas diversas leis para que esses negros fossem colocados à margem, né, da sociedade mesmo, e além disso foi exportada mão de obra, né, força de trabalho estrangeira para cá. Agora, patrocinada pelo governo brasileiro, diferentemente de quando trouxeram os negros para cá, que foram sequestrados. Então, também, na contemporaneidade, a branquitude se utiliza de elementos para que a população negra fique o quanto mais separada da população branca. Então, são diversos mecanismos. Um deles, como eu falei,
lá quando eu estudei o encarceramento em massa, e é justamente isso. Tirar os negros de circulação é justamente, muitas vezes, é uma forma de higienização que a nossa sociedade faz para limpar, né, com muitas aspas, o nosso espaço. E da mesma forma eles fazem com os adolescentes. Adolescentes que praticam muitas vezes algum ato muito mais leve do que um adolescente branco, muitas vezes ele fica no meio fechado e o branco fica no meio aberto, ou até recebe somente uma prestação de serviços, um PSC, serviço à comunidade, uma prestação de serviço à comunidade. Então, quando a gente olha isso de fora, a gente não percebe o quanto que há de racismo nessas estruturas, né? Mas quando a gente começa a observar, a pesquisar e a entender e a perguntar por quê? Por que que entre os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, especialmente meio fechado, por que a maioria é negra? Por que que os homens, né, negros são os que ficam mais encarcerados? E as mulheres negras também, há vários estudos também falando sobre a questão das mulheres negras, o quanto que elas estão também encarceradas, em detrimento das mulheres brancas. Então, assim, são diversos elementos que a gente pode pensar para trazer um pouco de criticidade ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente não nega que o Estatuto da Criança e do Adolescente, como qualquer outra lei, é importante para a nossa sociedade. Mas o que a gente precisa pensar é como essas leis elas são aplicadas e para quem são essas leis. Porque essas leis não é para o grande traficante que mora, sei lá, no Gonzaga, pensando aqui em Santos, né? Essa lei é feita para o trabalhador que se utiliza do trabalho do tráfico para sobreviver, e essa lei é justamente para pegar essas pessoas, não quem está lá, né, mandando e desmandando os grandes empresários do tráfico. Então, são elementos que a gente muitas vezes não presta muita atenção, mas que a gente precisa pensar sobre isso. Então, quando eu vou para uma universidade para pesquisar, né, buscar informações, reflexões sobre isso, é para trazer um pouco também dessas informações para que a gente possa, nas nossas discussões, incluir, por exemplo, a questão racial, a questão de gênero, né? Trazer esses elementos para pensar, será que a pessoa está nessa situação será que é só porque ela é pobre? Ou existe um outro elemento que faz com que essa pessoa passe por essas opressões? E aí a gente pode pensar numa favela, o que isso atravessa, por exemplo, nas oportunidades que eu vou ter na minha vida. Certo? Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso. E aí a questão da própria invisibilização e o apagamento dessas crianças. Então existem vários elementos que a gente pode pensar quando a gente vai discutir qualquer assunto da nossa sociedade. E se a gente traz a questão de gênero, a questão de raça, a questão geracional também, que é uma outra questão, a questão das pessoas com deficiência, tudo isso a gente precisa observar. Então, a história das crianças negras e da população negra de modo geral foi contada de um modo totalmente enviesado, uma história contada pelos brancos, né, pelos vencedores, digamos assim, e que esconde uma série de elementos que fazem com que a gente reproduza esse racismo que a gente vive. Mas aí depois a gente vai discutindo, vai batendo papo, a gente vai trazendo algumas fontes, algumas referências de pessoas que escreveram a história dos negros, das crianças negras, numa outra perspectiva, né, desses sujeitos negros, para pensar o protagonismo dessas pessoas na nossa sociedade, que geralmente é muito esquecido. E é isso, e a gente vai batendo papo por aqui. Bom, enquanto nós estamos aqui tentando colocar na tela alguns slides, né?
Então nós vamos aí abrir um mini debate, né, para podermos estar falando sobre isso, porque você levantou aí várias pautas aí, né, vários assuntos aí muito enriquecedores, né, e que o pessoal tem essa sede de conhecimento, né. Quando a gente você falando de todo esse contexto histórico, né, da população negra, que, né, veio da África, que lá na África já, né, as tribos elas já se degladiavam ali uma com as outras e tornavam o próprio negro escravo, né, e aí vendiam para os portugueses, né, para trazer através dos navios negreiros esses negros aqui para